1 Samuel, capítulo 22, a partir do verso 1. É um texto conhecido, diga amém. Glória a Deus. Pode ser assentados mesmo. Vamos ler o texto da palavra de Deus que diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso ou amargurado, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Eu vou ler até aqui esse texto. Se você puder fechar os teus olhos mais uma vez, curvar sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Pai, fala com a tua igreja, ministra a tua palavra, enche os nossos corações da sua alegria, da sua paz, que o Senhor ministre no nosso coração, Senhor, e que as verdades do Senhor, elas estejam latentes sobre nós. Pai, eu sei que muitos entraram aqui hoje precisando de uma palavra rema, uma palavra no Espírito que possa mudar e transformar a nossa vida, a vida daquele que veio ouvir. Que o Senhor assim faça, Senhor, segundo a sua vontade, pelo seu poder que opera em nós. Não para que o homem se glorie, mas para que toda a glória seja de Deus e não nossa. Então nós pedimos isso em o nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que a excelência do poder foi derramada sobre vasos de barro, para que ninguém se glorie, mas para que toda a glória seja de Deus e não do homem. A Bíblia diz que nós somos como um vaso frágil, que na verdade Deus é o oleiro e molda o vaso da maneira que Ele quer. E assim somos nós. Quando você vê o profeta falar sobre o vaso e o oleiro, Deus manda ele descer à casa do oleiro para que ele pudesse ouvir as palavras de Deus. E ali estava um oleiro moldando um vaso sobre as rodas, e o vaso se caiu e se quebrou. E aquele oleiro começa a moldar aquele vaso de novo, e ele pega e forma aquele vaso de novo. E Deus diz para o profeta: fala para a nação de Israel que assim eles são nas minhas mãos. Eles são como um barro na mão do oleiro. Assim é a casa de Israel. Então eu quero dizer para nós nesta noite que nós somos os barros na mão do oleiro. E que nós estamos em um processo de perfeição, de aperfeiçoamento, onde Deus ele está nos moldando, nos aperfeiçoando, para que nós venhamos ser segundo a vontade dele, aquilo que ele projetou para que a gente seja. Então não se preocupe durante o processo. No final vai dar tudo certo. Amém? Salomão ele disse assim: o final das coisas é melhor que o começo delas. Então tudo no início, às vezes a gente não entende muito bem, fica meio embaçado. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, ele fala assim: hoje nós conhecemos a Deus como se ele tivesse embaçado no espelho a imagem de Deus, mas um dia nós o veremos como ele realmente é. Então as coisas começam meio embaçado, meio rebuscado, a gente não consegue ter uma visão nítida das coisas, mas a Bíblia diz que o final das coisas é melhor que o início delas, e eu tenho certeza que no final tem vitória, no final o Senhor vai dar a bênção. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer com que você possa poder contar o testemunho, você possa compartilhar aquilo que Ele vai fazer, porque essa é a vontade de Deus. Ele nos experimenta, Ele nos capacita, Ele nos prepara, Ele nos dá todo o preparo que a gente precisa primeiro, para que depois a gente possa estar como Ele quer que a gente esteja. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu obediência por aquilo que Ele sofreu. E muitas vezes nós não entendemos o sofrimento. Nós estamos muitas vezes orando e falando assim para a igreja: pare de sofrer, mas a Bíblia diz que Jesus aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Então os sofrimentos eles são necessários, os sofrimentos eles fazem parte para que a gente possa passar na prova de Deus, passar no teste de Deus. Então se você está passando por uma provação, se você está se sentindo amassado como um barro, não se preocupe, Deus está com você nas mãos dele, amém?
Você é o barro na mão do oleiro, e ele faz da sua vida como ele realmente quer. Ele trabalha em você como ele quer. Para quê? Para que você se torne o vaso mais lindo e se coloque em destaque, para que ali o Senhor possa te usar de uma maneira poderosa na presença dele. Assim somos nós nas mãos do oleiro. Amém? Crê nisso. Então não se preocupe com os processos. Davi estava sendo moldado, preparado. Os teólogos dizem que desde quando Davi foi ungido rei em Israel até ele assumir o trono, duraram 12 anos, entre 12 e 13 anos, fugindo de Saul, fugindo do rei que queria matá-lo, simplesmente por causa de ciúmes, por causa de um orgulho, por causa daquele canto. Você lembra do canto das mulheres quando Davi passou, quando ele venceu Golias? As mulheres cantavam assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aquilo encheu o coração de Saul de ciúmes, de inveja, de vontade de acabar com a vida de Davi. E implacavelmente, durante 12 anos, ele perseguiu Davi. Só que Davi estava nas mãos de Deus. Não importa se Deus tem uma promessa para a tua vida, se Ele já liberou algo sobre você. Não importa se talvez você fala assim: pastor, mas eu já recebi uma promessa de Deus e parece que as coisas não estão acontecendo. É porque Deus está te preparando para coisas maiores. É porque Deus está te projetando para receber aquilo que Ele declarou, profetizou, falou, e que você tem estrutura para receber isso. Davi era um menino, mas era alguém que ouvia Deus. Seja alguém que tenha pureza, amém? Tenha pureza no teu coração. Por isso que Jesus olhou para os seus discípulos brigando por causa de cargos e falou para eles assim: olha, ele puxou uma criança, trouxe para o meio e falou assim: vocês têm que ser igual a essa criança. Por quê? Porque no reino dos céus, não, lá ninguém vai sentar à direita e nem à esquerda de Deus, porque isso não compete a mim, mas só ao meu Pai. E na verdade vocês têm que ser igual a essa criança, porque se vocês não forem como uma criança, vocês não vão poder entrar no reino dos céus. E criança fala de pureza, criança fala de um coração disposto a perdoar, de um coração que rapidamente ela consegue voltar o olhar para o outro que a ofendeu. Você pode ver uma criança, eu já disse aqui, quando você pega a criança brigando, você vai ver que daqui a pouquinho elas já estão dizendo uma para a outra assim: não, esse brinquedo aqui, toma, pode usar, eu te dou para você brincar. E você vai ver que elas se resolvem. O maior problema é quando os pais entram no meio da briga da criança, e aí é o maior problema, a maior confusão, porque os pais guardam mais a mágoa, o rancor, e a criança já perdoou. Então muitas vezes é bom deixar a criança também se resolver. E Jesus fala que vocês sejam como uma criança. Essa pureza, Davi ele tinha um coração que a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Havia pureza no coração de Davi, havia entrega, havia verdade. E todas as vezes que Deus ele olhou para alguém segundo o coração dele, para alguém que clama por ele, que quer ser obediente a ele, o Senhor ele faz com que os seus planos aconteçam. Por mais que as coisas não estão do jeito que Deus falou, o Senhor está te preparando para algo maior. Talvez eu estou falando com pessoas que não queriam estar onde está, mas os processos são necessários. Davi não queria estar na caverna de Adulão. Davi não queria estar ali escondido. E a gente sabe que antes de Davi chegar ali em Hebrom, a caverna de Adulão fica entre Gate e Hebrom, a 25 quilômetros de Jerusalém. E ele chegou a passar por Nob, pediu ali exílio para o rei Aquis. Ele ficou por um tempo ali. Só que Davi teve que continuar a sua fugida. Ele teve que continuar fugindo, porque Saul estava querendo pegar Davi, sua família. E todas as pessoas que se achegavam a Davi, Saul queria matar essas pessoas que se juntavam a Davi. E aí a Bíblia diz que começou a se achegar a Davi homens de todas as espécies. E aí você vai ver que 3 categorias de pessoas se achegam a Davi. E aí a gente vai ler o texto e ele fala sobre isso. E se ajuntou a Davi todo homem que se achava, aí você anota,
em aperto, endividado e de espírito amargurado. Quando fala que se achegava diante de Davi todo homem em aperto, esse primeiro grupo, ele nos remete, essa expressão se refere às pessoas que estavam sendo perseguidas, assim como Davi estava sendo perseguido por Saul. O segundo grupo fala sobre os homens endividados, que na verdade faz referência àqueles homens que tinham se tornado escravos por causa de enormes dívidas, mas que abandonaram a condição servil para se juntarem a Davi na caverna de Adulão. E o terceiro grupo fala sobre os homens amargurados de espírito. Homens que estavam revoltados, entristecidos com as circunstâncias e que foram até aquele lugar. Agora imagina comigo, irmãos. Em todos os lugares nós vemos que tem processo seletivo. Quando você pega, hoje existem vários concursos para várias áreas e que na verdade tem um processo seletivo. Nós temos o Enem, que é um processo seletivo. Quando alguém vai contratar um colaborador, ele vai ver o currículo dessa pessoa e essa pessoa passa por um processo seletivo. Então, em toda a história, sempre as pessoas querem ficar do lado de alguém que tem experiências, de alguém que venceu na vida, de alguém que se formou em alguma coisa. E aí a gente pega e olha para Deus, e Deus também acaba sendo seletivo. Só que Deus, ele não olha como o homem vê. Você lembra daquela historinha quando Jessé, ele recebe Samuel na casa dele e ele começa a apresentar os filhos. E aí a Bíblia diz que Samuel começa a olhar todos os filhos, passa Abinadab, passa Samar, passa Eliabe, aqueles homens altos, halterofilistas, robustos, prontos. Quando Samuel olha aqueles homens, o que Samuel diz? É esse aí, Senhor. É esse aí que vai lutar, é esse que tem cara de ser rei. E o que Deus diz para ele? Samuel, não enxerga a aparência, porque eu vejo o coração. Então quando Deus vai fazer o seu processo seletivo, ele não olha como o homem vê, mas Deus enxerga o interior, e é algo mais difícil. Porque quando nós vamos contratar colaborador, você que é um empreendedor, você jamais vai saber medir a pessoa pelo coração, porque você vai ver pela aparência, você vai pegar um currículo, você vai pegar uma referência de alguém que já conhece, só que no dia a dia você vai conhecer essa pessoa. Só que quando se trata do coração, é difícil você medir, só que Deus enxerga assim. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O homem enxerga o estereótipo, mas Deus vê o interior do nosso coração. E Deus acaba sendo seletivo. Mas a Bíblia diz que Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. A Bíblia diz que se achegou a Davi homens de toda espécie, que ninguém da sociedade queria perto desses homens. E a Bíblia diz que Davi se faz chefe desses homens. A Bíblia diz que Davi agora recebe esses homens. Davi já tinha sido ungido rei, só que ele não tinha tomado o trono, e ele tinha sido apenas declarado rei em Hebrom. Só que ainda não tinha sido declarado rei em Israel, em todo Israel e Judá. Irmãos, quando a gente começa a olhar a nossa vida, a gente não pode olhar só as circunstâncias terrenas. Talvez você está olhando para o teu casamento, talvez você está olhando para a tua vida, talvez você está olhando para os teus filhos, você está olhando para o teu dia a dia, você está olhando para este mundo, você está lidando com pessoas, você está dizendo assim, não há mais esperança, o que esperar agora? Irmãos, o que esperar de um grupo de pessoas que eram improváveis? Pastor Sérgio canta aqui um louvor, fala sobre improvável, né? Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor. Então, irmãos, às vezes a gente olha as circunstâncias, para nós não tem mais jeito. Mas talvez eu estou falando com pessoas que entraram aqui exatamente assim. Olhando ao seu redor, parece que humanamente falando não dá mais.
está acabado. Eu tenho uma promessa, mas eu estou me escondendo. Eu tenho uma promessa, mas o inimigo está implacável contra mim. Eu tenho uma promessa, mas parece que as coisas não vão acontecer. Parece que quando eu preciso que chegue alguém melhor para me ajudar, chega pessoas pior do que eu. Talvez Deus está te formando para você entender que a bênção dele vai chegar na hora certa, de que é ele quem faz, para que você entenda que é Deus quem começa a fazer as coisas acontecer na tua vida. Lembra de Gideão? Gideão tinha 33 mil. E ele achou que ele ia vencer o exército midianita. Mas a Bíblia diz que Deus fez ele reduzir até ficar quantos? 300. Para que ele não inflamasse o seu coração e dissesse assim: foi nós que ganhamos essa batalha. Mas Deus às vezes permite e começa a nos fazer viver um cenário que não tem jeito mesmo, para que a gente dependa dele. Assim como Gideão dependeu dele, assim como Davi dependeu de Deus. Deus está nos colocando em ambientes para que a gente dependa dele. Sabe por que nós estamos atravessando o que estamos atravessando agora? Para que o nosso clamor chegue até o céu. E eu não sei você, mas o cenário que nós estamos vivendo hoje é para que nós possamos clamar a Deus, para que assim como foi lá na terra do Egito, a Bíblia diz que os israelitas clamaram a Deus, e o clamor deles subiu até o céu, que o Senhor levantou um legislador, um libertador, e Moisés foi levantado como um libertador para quê? Para que o Senhor pudesse tirar Israel das mãos de Faraó, e declarar que maior era o poder dele na vida do seu povo. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Que ele é maior que essa situação que você está enfrentando, que ele é maior que esse problema que você está atravessando, que ele é maior que essa situação que você está passando, talvez há muito tempo já. Deus está querendo dizer que ele é maior, e maior é o Senhor mesmo. E eu começo a imaginar Davi na caverna e olhando e falando assim: mas eu preciso de pessoas influentes, e estão chegando a mim homens que a sociedade não dão nada. Sabe, irmãos, às vezes a gente não se sente nada. E Davi é uma espécie de uma tipologia de Jesus, que apostou em pessoas falidas, que começou a depositar a confiança em alguém que não merecia. O que Jesus fez conosco? A Bíblia diz que ele foi lá e ele se colocou para morrer no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que ele foi e viveu a morte substitutiva, o sacrifício vicário. Era para mim estar lá, para você estar lá, mas ele foi no nosso lugar. E ele teve compaixão de nós, e ele depositou toda a confiança em nós. E Davi, ele pega agora aquele grupo que a sociedade não dava nada, e começa a fazer deles agora um exército. E a Bíblia chama que agora aqueles homens são chamados de os valentes de Davi. Você sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer te transformar em um valente dele, para guerrear por ele. Aleluia! Para poder você entender que você faz parte do exército de Deus. E o exército de Deus nunca perdeu uma batalha. E todas as vezes que nós nos fazemos alguém que é parte integrante do exército de Deus, é como se nós estivéssemos declarando: as batalhas não estão perdidas, porque à nossa frente está o Senhor dos exércitos, o general de guerra, o Deus vivo, o mesmo Deus que Davi declarou diante de Golias e disse para ele: eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo que você tem afrontado há 40 dias. Você é um incircunciso, não tem aliança com Deus, então nós vamos contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Deus está nos provando que Ele é aquele que está à nossa frente. Talvez você entrou aqui com teu espírito amargurado. Talvez você fale assim: pastor, meu nome está no SPC, está no Serasa. Talvez você entrou aqui e fala assim: eu estou sendo perseguido. Mas Deus não rejeitou você. Amém? E talvez você pode estar sentado do lado de alguém que Deus quer usar para a glória dele.
É por isso que eu disse aqui que a gente não pode menosprezar ninguém, porque talvez tenha um Davi ou tenha algum valente sentado aí do seu lado que você nem imagina que está sentado do seu lado. E Deus quer levantar esses homens. Deus quer levantar você. Deus quer mudar a sua situação. Deus quer trazer paz sobre a tua vida. Deus quer restaurar a sua casa. Deus quer restaurar os seus sonhos. Deus quer restaurar, sabe, tudo aquilo que você tem colocado nas mãos de Deus. E parece que a situação só vai se apertando. Parece que a situação só vai piorando. Parece que as coisas só vão colocando de mal a pior. Mas fique tranquilo. A Bíblia diz que começa a chegar na caverna de Adulão, não apenas aqueles homens, mas daqui a pouquinho começa a chegar o pessoal de Judá, falando que Saul tinha morrido e que Davi podia agora reinar em Judá, em todo Israel. Oh, irmãos, imagina comigo aqueles homens que eram valentes de Davi recebendo aqueles soldados, homens altos, talvez de olhinho azul, com a roupa do exército, chegando ali falando assim: nós viemos falar aqui com Davi. Aí um daqueles homens que receberam eles falou assim: mas para que você veio aqui atrás de Davi? Não, porque eu quero que ele seja nosso rei. Não, mas ele já é rei. Ah, mas quem é você? Não, eu sou um valente de Davi. E agora o Senhor, ele começa a usar o pequeno para confundir o grande. O Senhor, ele começa a inverter a fila. O que estava em último se torna primeiro. E agora, Davi, ele é aclamado rei em todo Israel. Esses homens que Davi depositou a sua confiança neles, porque, irmão, não foi fácil. Pensa comigo, você receber pessoas que a sociedade nem queria perto, que a família não queria perto, que pessoas da família não queriam nem sequer ouvir falar. Homens que eram de toda sorte ruim. E Davi recebeu junto com o pai e com a mãe na caverna, porque estava toda a família de Davi ali e todos aqueles 400 homens. Pensa para fazer comida para aqueles homens. No deserto, dentro de uma caverna. Ô prova terrível foi ali naquela situação. Mas Davi começou a treinar aqueles homens. Davi começou a ensinar aqueles homens. Talvez eu tenha aqui, tem 2 aqui personal trainer, né? Talvez o Davi falou para eles assim, ó, começa a fazer aí polichinelo. E começaram a fazer polichinelo e treinar aqueles homens e tal. E eles se tornaram guerreiros de Davi, irmãos. Você sabe o que Deus está fazendo conosco? Está nos capacitando para ser os seus valentes. Está nos forjando para ser os seus valentes. Então você não pode se entregar agora. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor não quer que você se entregue agora. Talvez você tenha causas que aparentemente parecem perdidas, mas existe um Deus que é Deus do impossível, e que você tinha tudo para desistir da vida, tinha tudo para ir embora, tinha tudo para largar, abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, mas você se deparou com um Deus que abriu a porta da oportunidade para você e te fez um guerreiro na presença dele. E você não pode parar agora. O Senhor te levantou, te lapidou, te preparou para lutar no seu exército. Ainda que você estivesse como aqueles homens lá do vale de ossos secos, o Senhor te restaurou, te levantou e te fez caminhar pelo um vale com um numeroso exército para marchar sobre essa terra. E o Espírito do Senhor está sobre você para te dar vitória em meio a estas guerras. Então Deus te trouxe aqui para nós declararmos sobre a tua vida que coisas maiores e melhores acontecerão sobre você. Como diz a letra do hino, não é hora de parar. Não é hora de parar. Homens amargurados, homens endividados, homens de espírito desgostoso. Quantas vezes a nossa alma fica desse jeito? A gente fica desempregado, a gente fica amargurado, a gente fica depressivo, a gente fica entristecido, a gente fica desgostoso. Às vezes as situações vêm para fazer a gente beijar a lona, mas a gente não arreda o pé. Por quê?
Porque existe alguém que nos recebe. Existe alguém que abre a porta da misericórdia. Existe alguém que diz para nós assim, ó, não pare, ainda é muito longa a sua caminhada. A Bíblia diz que Deus disse isso para Elias. Levanta e come, Elias, porque muito longa ainda é a sua caminhada. Elias pediu a morte. E a Bíblia diz que Deus despertou ele, trouxe comida para ele, os corvos, através dos corvos, e falou, levanta, come, porque ainda você tem uma caminhada muito longa. Ah, mas eu estou sozinho aqui. Não, você não está sozinho não. Ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, e você não está só nessa caminhada. Eu quero dizer para você que você não está só. Existe um exército que está aqui para marchar com você e para te levantar, para te ajudar, para que você possa entrar em Deus e tomar posse dessa vitória que o Senhor tem reservado para você. Deus tem promessas. Elas não se cumpriram porque não chegou o tempo. Na hora que chegar o tempo, vai acontecer na tua vida. Porque a Bíblia diz que tem um tempo e tem um modo de Deus fazer todas as coisas na nossa vida. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tem um tempo. Eu não sei qual é o tempo de Deus, mas a hora que chegar o tempo de Deus, essa prova cessa, a luta para e a vitória chega. Irmãos, assim como a lua brilhou hoje, o Senhor ele há de se manifestar na nossa vida. Assim como o sol vai brilhar amanhã, o Senhor há de agir na nossa vida. E a nossa esperança nunca pode se acabar. E sabe qual é o motivo da nossa esperança? A Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória para sempre. É Ele. Ele é o motivo da nossa esperança. Por que eu li esse texto? Por que eu falei sobre Davi? Porque era alguém que tinha uma promessa, que Deus ia levantá-lo, que Deus já tinha falado, que ele já era rei para Deus, mas que para se materializar ainda levava um tempo. Talvez você diz assim, eu já recebi umas palavras de Deus, mas ainda não se cumpriu. O Senhor está te aperfeiçoando. O Senhor está te guardando para um tempo precioso, porque Ele ainda vai te usar de uma maneira poderosa sobre essa terra. Sabe por que você ainda não tirou tua vida? Porque você ainda não desistiu? Porque Deus tem um plano perfeito para ela. Porque Deus te escolheu. Porque um dia Ele morreu por você na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A Bíblia diz que o maior desejo de Deus é que eu e você nunca se perca. Mas a Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Irmãos, tem um Deus que insiste em nós. Tem um Deus que insiste na nossa vida. Tem um Deus que não desiste, mas Ele insiste. E ainda que muitos desistem, Deus insiste. E Ele ainda continua acreditando em você, na tua vida, que Ele mesmo formou para a glória do nome dEle. Não pare, não pare. Não deixe com que os sentimentos parem você, mas permita que a unção do Senhor desça sobre a tua vida e te habilite a entrar em lugares que Deus preparou para você. Se Davi tivesse desistido, ele não teria sido aclamado rei sobre todo Israel. Então o homem de Deus ele não pode desistir, a mulher de Deus não pode desistir. Às vezes a gente recebe profecias, recebe palavras proféticas, às vezes a gente recebe revelações da parte de Deus, às vezes a gente recebe palavras que são direcionadas, mas quando a gente volta para casa está tudo do mesmo jeito. O que fazer? Deus não falou na tua alma, Ele falou no teu espírito. Então guarde essa palavra, permaneça firme. Você pode não estar sentindo nada, mas Deus está aí do seu lado. Você pode não estar sentindo um arrepio, aquela presença gostosa, mas a Bíblia diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele falou, Ele cumpre. Então Ele está presente. A Bíblia diz que Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias. Se é todo dia, é todo dia. Reparem, Davi, com certeza, ele olhava a situação,
e ele lembrava da promessa. Ele olhava como ele estava, e ele lembrava que ele tinha sido ungido rei. Ele olhava a caverna de Adulão, mas ele se lembrava das palavras de Deus. E quando a gente olha a palavra de Deus, eu queria ler um trecho do texto que alguns teólogos dizem que Davi escreveu. A Bíblia fala que o Salmo 57, Davi pode ter escrito ele quando ele estava na caverna de Adulão. E o Salmo de número 142 também fala que Davi pode ter escrito ele quando ele estava na caverna de Adulão. Então eu queria ler aqui nessa noite para você, para que nós possamos entender, não é verdade? Entender. Salmo de número 57. Aleluia. Deixa eu ler aqui com você o que Davi disse. Aleluia. Provavelmente, muito provavelmente, alguns teólogos dizem que este salmo, Davi pode ter composto ele no momento que ele estava dentro da caverna. Dentro da caverna. Aleluia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Davi estava dizendo assim, ó, a minha alma confia em ti, Senhor. Eu estou aqui nessa caverna, mas eu ainda confio nas tuas palavras. Eu posso estar atravessando o pior momento da minha vida, mas o meu coração ainda confia na palavra que Deus declarou. Sabe o que eu aprendo? Eu não sou o que a realidade diz que eu sou sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que as circunstâncias dizem que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E se ela diz que eu sou, eu tomo posse daquilo que ela diz que eu sou. Eu posso estar vivendo momentos difíceis, mas esse momento vai passar e eu vou entrar na hora de Deus, e Deus vai mudar a minha sorte, vai mudar a tua sorte, vai reescrever na história, uma história linda para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Davi confiava em Deus, ele colocou a sua esperança no Senhor, até que as calamidades passassem diante dele, e ele clamou a Deus, ao Deus que tudo executa. Davi sabia que a esperança dele estava no Senhor. Salmo de número 142 fala também sobre esse momento de Davi na caverna. Davi clama a Deus no meio do grande perigo. Até diz aqui, ó, oração que ele fez quando ele estava na caverna. É curtinho, vamos ler essa oração. Eu vou ler com você, você vai acompanhando. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda ou os meus caminhos. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei e eu disse: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido, e me livra dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Aleluia. Sabe de quem que Davi está falando aqui? Dos 400 valentes também. Os justos me rodearão. Aqueles homens estavam junto com Davi na sua aflição. Davi clamou a Deus na sua angústia. A Bíblia nos diz: clamei ao Senhor no dia da minha angústia, Ele me livrou de todos os meus temores. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o livrou de todos os teus temores.